fala sobre o amor de Deus. Jesus diz, estava falando com Nicodemos, aquele judeu que começou a se converter. Sabemos o final da história da vida dele, mas Nicodemos era um judeu da alta classe, né, dos sacerdotes ali, os doutores ali de Jerusalém. Então ele tinha todo um nome. E aí que está o problema, né? Se ele fosse uma pessoa comum do povo, ele não tinha muito o que se preocupar. Mas como ele tinha um nome, se ele se convertesse para Jesus, ele se queimava. Aí ele ficou com medo de se converter. Ficou ali, conversando com Jesus na penumbra, né, as escondidas e tal. Mas Jesus foi muito misericordioso com ele. Jesus conversava com Nicodemos. Quem aqui estiver assistindo aquela série The Chosen deve ter visto um pouco sobre isso nos primeiros capítulos. Foi muito legal lá também essa ideia de Nicodemos. Jesus está conversando com esse judeu hoje. Em determinado momento, ele que era um conhecedor da palavra da Bíblia do Antigo Testamento dos judeus, Jesus fala algo para ele que nos mostra que o conhecimento que ele tinha de Deus provavelmente era um conhecimento ainda muito a se desejar. E Jesus diz essa bela palavra: Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único. O mundo aqui, é claro, somos nós, os filhos de Deus, criados por Ele por tanto amor. E isso sai da boca de Jesus. Isso que é o profundo aqui. Um de nós falarmos Deus nos ama, maravilha, que bênção. Mas Jesus falando é outro peso, né? E Jesus está dizendo que o Pai, aí é Deus, Ele é o Pai, porque Jesus está dizendo que Ele tanto ama que deu o seu Filho. O Pai deu o seu Filho. Então Jesus está falando dele mesmo agora. Ele é o Filho. Ele foi dado pelo Pai ao mundo. Ele veio a esse mundo. Jesus não precisava vir neste mundo. Ele veio só por amor. Porque o Pai deu a este mundo o seu Filho. Interessante que Jesus usa a frase, a palavra, né, para dar uma ênfase. Tanto amou o mundo, tanto, não foi de qualquer amor, não foi um amor assim superficial, não foi um amor momentâneo, não foi um amor, um pouquinho de amor de Deus. Não, Deus tanto, chegou no limite, no máximo do seu amor, que Ele deu o seu Filho. É o máximo porque não tinha mais nada. O que o Pai iria dar a nós mais do que o seu próprio Filho único? Então, realmente, essas palavras da boca de Jesus mostram a grandiosidade do amor de Deus por nós. Continuamos nas leituras. Vamos na primeira leitura agora. E nós temos como se fosse um contrapeso a essas palavras de Jesus. De um lado, Jesus está dizendo o grande amor de Deus por nós. Por outro lado, e da nossa parte. A primeira leitura é retirada do Antigo Testamento, do livro de Crônicas. Como o próprio nome já diz, né? Crônicas são dois livros da Bíblia. Eles são livros históricos que relatam, o nome Crônicas, né? Relatam os acontecimentos do povo judeu. Fazem um resumo da história do povo judeu. E nessa passagem do livro de Crônicas que nós vemos hoje, capítulo 36, diz assim o escritor bíblico: todos os chefes dos sacerdotes religiosos da época, a classe religiosa da época, todos os chefes dos sacerdotes e o povo judeu multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então, naquele tempo, isso daqui é por volta do ano 500 a.C., tanto a classe religiosa, os chefes religiosos da época,
quanto o povo em geral foram infiéis e profanaram o templo do Senhor. Para os judeus, o templo era o máximo, era a presença de Deus. Essa profanação do templo, nós sabemos o que aconteceu. Os judeus, eles se perderam na sua fé e eles começaram a adorar os falsos deuses e levaram para dentro do templo de Jerusalém imagens desses outros deuses das outras nações. A Bíblia diz que todos os deuses das outras nações são demônios. Então eles traziam essas imagens para dentro do templo do Senhor, e ali eles começavam, se já não bastasse fazer culto a essas entidades fora, eles começaram a fazer também dentro do templo. Isso que é a profanação, que está dizendo a palavra. E aí depois continua a leitura dizendo que por isso vieram os babilônicos e arrasaram com tudo e mataram muita gente e levaram o povo judeu como cativos, como escravos para a Babilônia. Isso foi o desfecho dessa profanação. Mas vejam, de um lado nós temos o grande amor de Deus, que Jesus, o Filho, está dizendo. De outro lado, a palavra está dizendo da ação humana, que não corresponde a esse amor de Deus e que, pelo contrário, profana a Deus. No caso aqui, a profanação do Antigo Testamento do templo, mas era uma profanação grave. E hoje, meus irmãos, como está a nossa situação hoje? Entre o amor de Deus e essas profanações, se é que elas ocorrem hoje. Infelizmente nós sabemos que ocorrem, e muito mais do que naquela época, para falar a verdade. A questão de um mês atrás, mais ou menos, lá em Nova York, na Catedral de Nova York, nos Estados Unidos, houve uma celebração, uma missa, um padre estava lá celebrando, ele apoiou tudo aquilo. A missa era por um homem que, na verdade, depois era um travesti e se prostituía em Nova York, que era famoso por isso, e tinha morrido, não sei de que forma morreu, e essa missa era por essa pessoa. Até aí, tudo bem? Você reza pelas pessoas e pede a misericórdia de Deus. Até aí, tudo bem. Porém, nessa missa foi feito um verdadeiro palco, show, teatro, circo, seja lá o que for, dentro dessa missa. Teve de tudo. Inclusive, em algum momento lá, quando a gente faz geralmente uns agradecimentos, né? A gente faz durante o final de uma missa, vieram duas pessoas, dois travestis, e começaram a fazer um agradecimento dizendo que a Cecília, é o nome desse homem que tinha morrido, Cecília, e eles começaram a dizer assim: Cecília, você é a nossa grande santa, e nós queremos, você é a nossa grande PAS, e nós queremos seguir os seus passos. E aí isso foi dito nessa missa, né? Cecília, você é a grande PAS, e nós queremos seguir os seus passos. Você é um exemplo para nós, e nós queremos viver da mesma forma que você viveu. Isso tudo dentro de uma missa. Aí teve palmas, teve tudo, teve mais coisas, etc. Isso é um exemplo de uma profanação. Como eu disse, não é o fato de rezar por uma pessoa que morreu, ainda que essa pessoa tinha uma vida lá daquele jeito, e ele se considerava ateu e tudo mais, mas até aí se clama misericórdia divina. Mas a questão é, a celebração foi transformada num momento de vulgar, com palavras vulgares, com ações vulgares. Se percebia que as pessoas estavam ali para chacota, para usar daquele momento para chacota de Deus, da sua igreja, do seu templo, no caso a Catedral de Nova York. Essa foi a realidade. Depois o bispo do lugar fez uma celebração de reparação. Até o bispo percebeu que o que foi feito ali, com a conivência do padre local, primeira leitura, os sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades. Os sacerdotes também.
com a conivência do padre local, foi uma verdadeira profanação, a ponto que o bispo fez uma missa em desagrado. Então, meus irmãos, as profanações, elas, na primeira leitura, continuam fortes no nosso tempo de hoje. Mas não é só essa profanação de templo, de um lugar, de uma igreja. A igreja é um lugar muito santo. Nós entramos hoje aqui cantando, né, sobre isso, né? Senhor, quem entrará no vosso templo, né? Isso é um lugar santo. Jesus está aqui na Eucaristia, está na nossa presença entre nós aqui nesse momento. Isso é uma bênção. Então, tudo que for feito dentro de uma igreja, um xingamento, uma ação, sei lá, violenta, qualquer coisa assim, é uma profanação deste lugar. É uma profanação contra Deus. Mas não é só isso de profanação. E as profanações que são feitas contra outro tipo de templo, no caso, o corpo humano, a pessoa humana, que é um templo de Deus. Nesse mesmo Estados Unidos que nós estamos falando, Nova York, nesses 50 anos de legalização do aborto, mais de 50 milhões de bebês foram trucidados e mortos pelo aborto lá nos Estados Unidos. O presidente Biden, que se diz católico, foi batizado como católico, ele faz de tudo para que o aborto nunca deixe de acontecer nos Estados Unidos. Quantas crianças inocentes por ano, nós temos os números, lá nos Estados Unidos, beira 900 mil por ano, são mortas. Olha o templo de Deus sendo profanado, aquilo que está dizendo a palavra. Olha o templo de Deus sendo profanado. E as crianças que depois de nascer, crianças pré-adolescentes, adolescentes, que estão sendo levados como carneiro para o matadouro, para as clínicas de mudança de sexo. Eu fiz uma postagem ontem, algumas pessoas ficaram até assustadas. O número de clínicas para crianças, pediátricas, para crianças, não estamos falando de adultos. O número de clínicas nos Estados Unidos, em 2006, para mudança de sexo de crianças, 2, já é um absurdo, 2 para levar a criança para mudar de sexo. 2022, 65. 2024, não sei, deve estar beirando já 70, 80, né? As crianças sendo levadas, estamos falando de crianças que os hormônios ainda nem estão regularizados ainda, mas já estão sendo mutiladas, já estão sofrendo terrível terapia hormonal. Olha o templo de Deus sendo profanado lá naquele país. Porém, a gente sabe que no Brasil, embora o número aqui não seja tal qual o número de lá, mas é claro que também isso é uma realidade no Brasil. Então, o que a palavra está nos mostrando hoje? Jesus está dizendo: o Pai nos ama tanto a ponto de ter nos dado o seu Filho para nos salvar. E do outro lado, o ser humano, de modo geral, profana esse Deus. Seja o templo de Deus, seja o outro templo de Deus, que é a sua própria vida, de diversas formas. Então, a resposta a esse amor de Deus, ela é uma resposta de profanação, de ódio, de desprezo mesmo pela palavra desse Deus. E com isso, meus irmãos, nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, o que a palavra vem dizer para nós? Meus filhos, nós temos que ser muito gratos a esse Pai. Se o mundo está profanando tanto o templo de Deus, se as abominações, como diz a leitura, têm se multiplicado tanto, o que Deus espera de nós, os seus filhos? Que da nossa parte, nós vivemos uma vida para Ele, para a glória de Deus. Aí São Paulo, na segunda leitura, ele nos diz isso de forma tão bela. São Paulo começa dizendo: Deus é rico em misericórdia. E nós éramos pecadores, São Paulo está dizendo, mas nós somos salvos em Cristo, porque Deus nos deu o seu Filho. E São Paulo termina dizendo assim: nós somos criados em Jesus Cristo para as boas obras. Olha que bênção. Como que nós respondemos ao amor de Deus? Pelas boas obras. A resposta, ou melhor dizendo, a negação do amor de Deus
são as más obras, são as profanações, são as abominações. E a boa resposta ao amor de Deus, as boas obras. Continua São Paulo: Deus preparou estas boas obras de antemão para que nós as praticássemos. Toda vez que nós praticamos boas obras, todas as vezes que nós fazemos da nossa vida algo bom para Deus e para os irmãos, nós estamos dando glória a esse Deus que tanto nos ama. É assim que nós respondemos ao amor de Deus, pelas nossas obras. Aqui, é claro, nós entendemos, né? Obras de caridade, obras de amor, obras em favor do próximo, obras de oração, de piedade, de vida de oração. Tudo isso são as nossas boas obras, pelas quais nós damos glória ao nosso Deus. Então, meus irmãos, se de um lado o mundo tem aumentado as suas profanações, são tantas, claro que não é o momento aqui de a gente ficar lembrando um monte de coisa errada que acontece no mundo, nós já sabemos. Por outro lado, da nossa parte, as boas obras, a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado em nossas vidas, para a sua glória, porque Ele tanto nos ama, a ponto de ter nos enviado o seu Filho único.